É isso aí, salve, salve, gente boa. Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a ceifa, o destino do joio e do trigo. Vamos juntos? Vem comigo até o final, vamos lá. Só que antes não deixe de se inscrever no canal, né? Se inscreve aí, clica aí, é bem rápido. Você vai clicar no botão se inscrever, não vai nem interromper o seu vídeo, nem atrapalhar o seu tempo. Aproveita e clica no sininho. Clicando também na opção todas, você é notificado a cada vídeo novo, a cada Reels, a cada postagem que a gente vem colocando aqui no canal para abençoar a tua vida, não só para fazer reflexões bíblicas, como também te levar a uma meditação, uma reflexão sobre a vida e sobre aspectos importantes da vida. Então siga aí o nosso canal e compartilhe, indica aí para outras pessoas. Curtindo e comentando, você faz com que o próprio YouTube, de maneira orgânica, já leve isso para outras pessoas, e compartilhando, você vai levar pessoas que nem eu nem o YouTube poderíamos levar, a não ser você. Então você tem essa condição de estar fazendo isso daí e complementando esse alcance. Estamos aqui fazendo de uma maneira gratuita, sem remuneração, sem apoio de nenhuma instituição, com o único objetivo de estar abençoando com muito zelo e carinho, para estar abençoando e enriquecendo aí a tua vida, tá bom? Então vamos junto nessa tarefa de ir pelo mundo pregar o Evangelho. O texto desse vídeo, Apocalipse 14, nós vamos ler do 14 ao 16. Apocalipse 14, do 14 ao 16, diz assim: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. É um texto que gera uma série de controvérsias. Vão ler aí, quem está pesquisando, está estudando, assistindo vídeos correspondentes. Esse texto aqui é um texto que tem várias interpretações, e eu vou passar aqui a minha visão. Não significa que aquilo que eu estou falando seja o mais certo, mas como a gente vem estudando aqui versículo a versículo, é o mais coerente dentro daquele planejamento, dentro daquilo que a gente vem analisando e que a gente vê de evidências, comparando sempre nesse raciocínio. A gente lê um versículo, a gente lê um trecho da Bíblia, comparando com outros textos, não só precedentes e posteriores, como também outros livros, o que outros autores dentro da própria Bíblia falaram a respeito desses assuntos. Um desses livros, por exemplo, é Daniel 7, versículo 13. Então vamos lá dar uma lida em Daniel 7, versículo 13, que diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se a ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu li no caso aqui os versículos 13 e 14 de Daniel 7. Claramente uma alusão a Jesus Cristo, embora Daniel nunca tenha, ou melhor, todo o livro de Daniel e a vida de Daniel tenha ocorrido anos e anos, centenas de anos antes de Jesus Cristo. Ele aqui pôde contemplar a Jesus Cristo e ver a Jesus Cristo e ver o Cordeiro e toda a sua obra. Então essa expressão aqui do capítulo 14 é claramente uma alusão a Jesus Cristo. Algumas pessoas acham que aqui está falando de algum anjo, porém as características aqui, reparem nas características. Primeiro, semelhante a filho do homem, exatamente a expressão utilizada por Daniel lá na visão que ele teve no capítulo 7. Tendo na cabeça uma coroa de ouro, diferentemente, por exemplo, do que a gente viu lá em Apocalipse, no capítulo 4, do anjo que desce, né, e que foi-lhe dada uma coroa, ou seja, não é dele, a coroa não pertence a ele não conquistou aquela coroa, foi entregue aquela coroa num sentido de enganar, de iludir o povo. Aqui não, aqui ele tem na cabeça a coroa, ou seja, a coroa é dele, ele é digno daquela coroa e ele recebe as honras daquela coroa. E está sobre as nuvens, né? Então eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um como semelhante ao Filho do Homem. Então aqui a gente entende que seja Jesus Cristo e não um anjo, porque se for um anjo, a gente vai ter alguns pontos aí de difícil interpretação, difícil explicação, principalmente essa questão da coroa e de ser semelhante ao Filho do Homem, porque estaria falando aqui de um anjo semelhante a Jesus, e aí que anjo então seria esse?
Então, quando está falando aqui de outro anjo, não está se referindo a esse anjo do versículo 14. Quando no versículo 15 fala outro anjo, não é outro anjo se referindo ao versículo 14, mas as duas outras vozes anteriores que nós já falamos. Então, esse outro anjo aqui é relacionado aos anjos das vozes anteriores, da primeira e da segunda e da terceira voz, visto que aqui a gente está falando da quarta voz, né? Logo depois da quarta voz. Então, a gente entende ali 4 outras vozes e anjos, então, falaram coisas anteriores. E esse aqui agora é um outro anjo, além daqueles 4 primeiros, e que eles não vão dar. Algumas pessoas acham que esse como filho do homem, esse que está com a coroa, não é Jesus Cristo. Alguns entendem assim, porque dá a entender, parece que no versículo 15, esse outro anjo dá uma ordem para aquele que está sentado sobre a nuvem. Mas na realidade, se a gente for observar aqui com carinho, e a gente for observar no detalhe, ele não está dando uma ordem. Se a gente for observar os 4 primeiros anjos, eles cumpriram uma ordem, eles cumpriram uma função, e a palavra anjo significa mensageiro, significa enviado, como se fosse um carteiro de Deus. Ele recebeu uma mensagem, ele recebeu uma missão a ser feita. Então, o anjo, ele recebe uma missão, então ele vai lá cumprir. E o que a gente pode perceber baseado nessa interpretação de todo o capítulo 14, à luz de tudo aquilo que diz o capítulo 14, não somente desse versículo, que a gente pode entender que ele recebeu uma missão para dar aquela conferida. É agora a hora. Agora você pode. Então ele está dando o aviso para Jesus, dizendo: Senhor, olha, eu cumpri o que o Senhor mandou, eu fiz o que o Senhor mandou, então agora o Senhor pode tomar a tua foice e pode executar e fazer a ceifa. Porque a gente vai entender isso quando a gente lê exatamente Mateus 13. Vamos dar uma lida lá em Mateus 13, a partir do 38. Vamos conferir. Que diz assim, mas está explicando aqui a parábola do joio, que está falando exatamente da diferenciação do joio e do trigo. E o versículo 38, vamos começar aqui no 37, né? E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Então, os ceifeiros são os anjos. Então, os anjos eles vão dar o toque. Ó, Senhor, agora você pode ceifar à vontade. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então o Filho do Homem deu essa ordem, os anjos então fazem essa separação, fazem essa identificação. Então todo aquele conselho de Jesus Cristo, não se preocupe agora com o joio e com o trigo, depois você pode pesquisar que Jesus vai falar isso em outros textos aí também. Deixa que no momento oportuno o Senhor vai fazer a ceifa e o Senhor vai fazer diferenciar, para não correr o risco de você tentando separar o trigo e tirar o joio, você acabar lançando fora o trigo, você acabar perdendo o trigo. Então a nossa tarefa, a nossa função não é separar o joio do trigo. Haverá um momento em que isso será ceifado e que isso será separado. Os anjos então farão a separação, está falando ali que os anjos farão essa distinção, os anjos recolherão o trigo e aí a espada afiada, então ela vem passar. O versículo 15 de Apocalipse 14 vai dizer: outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Esse gritando em grande voz não é que ele estava dando ordem, mas é que ele estava ecoando, a sua voz estava ecoando para que aquele que está sentado na nuvem então possa vir executar aquilo para o qual ele estava proposto ali naquele momento. Uma vez que a gente precisa entender que aqui está falando a partir do versículo 17, fala já de um outro momento também, que é a questão da colheita, então, das uvas. Então, do 14 ao 16 fala da colheita dos grãos, fala da ceifa, e do 17 ao 20 fala da colheita das uvas. Então, a gente precisa entender que do versículo 14 ao 20 é o final aqui do terceiro ciclo do Apocalipse, né, de 7 ciclos do Apocalipse.
esse é o final do terceiro ciclo, é como a gente falou lá no capítulo 4, a gente falou sobre esses ciclos no capítulo 4, assista o vídeo lá, que são exatamente dois momentos de condenação e de verificação do povo de Israel. A gente precisa entender que esse texto, esse grupo de versículos, ele está inserido no contexto da grande tribulação, daqueles 3 últimos anos e meio da grande tribulação, dos 7 da grande tribulação, onde o povo judeu vai começar a refletir, vai começar a entender e vai começar a agir contra o anticristo. Então pode haver ali judeus, e não o povo cristão anterior, mas pode haver ali judeus que de repente serão recolhidos por Deus como trigo, e os demais serão recolhidos como joio, ou então vai ser aquele lagar que vai ser pisado fora da cidade, fora das terras de Israel, e que vai sofrer, como a gente leu em Mateus 13, com choro e com ranger de dentes. Então aqui a gente está falando de uma destinação, a gente está falando de um juízo decretado, a gente está falando de um momento de decreto de juízo. E o versículo 15 vai dizer, né? Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu, ou seja, os anjos já fizeram. Só na hora que está amadurecendo é que você consegue identificar quem é trigo e quem é joio. Então vai chegar esse momento, não é agora, e essa tarefa não é nossa. Pode deixar que os anjos estão acompanhando isso. E o versículo 16 vai dizer, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi então ceifada. O texto de Apocalipse vai complementar aquilo que está falando lá em Mateus 13, sem haver contradição, porque é aquele que está sentado sobre a nuvem que vai passar a foice, mas os ceifeiros são os anjos que eles vão recolher. Então a foice vai ser passada naquilo que os anjos recolheram. Estão entendendo? Não sei se está muito claro, isso está muito difícil. Os anjos eles vão lá, amadureceu, os anjos conseguem identificar, e não nós seres humanos, o que é joio e o que é trigo. Os anjos vão separar os feixes. A foice não está na mão dos anjos, está na mão de Jesus, mas os ceifeiros são os anjos. Os anjos estão ceifando e estão separando. Os anjos apenas não têm a foice na mão. A foice vai ser passada, mas naquilo que os anjos ceifaram, que os anjos recolheram, que os anjos ajuntaram. De um lado o joio e do outro lado o trigo. Então Jesus vai passar essa foice e ele vai fazer então essa distinção. Nós precisamos entender muito bem isso, e para fechar aqui, a gente está entendendo que esse Filho do Homem está relacionado a Jesus, não é uma ordem aqui que o anjo está dando, mas apenas um feedback, um retorno da sua missão. Olha, eu cumpri a minha missão e agora o senhor pode já executar. Eu estou falando, é como se Jesus tivesse pedido para aquele anjo, me avisa assim que tiver tudo ok, que eu já estou pronto para passar a foice. Então, dá uma conferida aí para você ver nos detalhes, ver mais de perto, entendeu? É como se Jesus estivesse falando para o anjo, dá uma conferida aí e me dá o retorno. Tá tudo ok. Então, o anjo ele volta com aquele retorno dizendo, olha, pode tomar tua foice, pode seguir, que o trabalho já foi feito, já está tudo separadinho, já está tudo ceifado, já está tudo recolhido, só para o senhor passar a foice e completar essa obra. Então, o joio e o trigo não compete a nós ficar tentando descobrir quem é joio e quem é trigo, quem é realmente de Jesus e quem não é. A nossa função é alertar. E o coração da pessoa, quem conhece é Deus, e os anjos conseguem identificar isso. Quem está selado, quem não está. Isso aqui está muito comparativo, está muito igual ao que aconteceu quando o povo de Israel saiu do Egito. Lembra das marcas na porta, que o anjo vai passando e quem não tinha marca, o anjo executava o juízo? Pois é. Exatamente isso. Não competia aos seres humanos identificar. A identificação competia ao anjo. Competia aos seres humanos fazer a opção, fazer a escolha. Então, aos seres humanos compete escolher. Aos anjos compete identificar quem é joio e quem é trigo. E Jesus Cristo vai chegar uma hora que ele vai ceifar. Crer nisso, querido, nos dá um conforto hoje para entender que toda injustiça será recompensada, assim como toda justiça, todo esforço, todo sacrifício por Deus também será igualmente recompensado. Para aqueles de forma maléfica, sendo lançados no inferno, e para esses, aqueles que estão em Cristo Jesus, o galardão, a coroa e a vida eterna e a alegria da vida eterna. Tá bom, gente boa? Vamos junto até o
o próximo vídeo, que é exatamente a segunda etapa dessas colheitas que a gente viu agora dos grãos, e a próxima etapa é uma etapa pesada aí que está falando das uvas. Espero você no próximo vídeo, que Deus te abençoe rica e abundantemente.